Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao nosso Pai Todo-Poderoso, glorioso, potente, o nosso Senhor e Salvador, né? Yeshua, como a gente já conversou nos vídeos passados, que eu tenho procurado voltar às origens, né? Do nome do nosso Redentor, o Cordeiro que tirou os pecados do mundo. Hoje é dia 6 de junho de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não conhece ainda, né? E eu vou trabalhar alguns dias, assim que eu puder, mano a mano, né? Que eu tiver a condição de fazer pequenas reflexões. Esperemos que a gente consiga fechá-las todas, fazer pequenas reflexões. Peço ao Espírito Santo que encha nosso coração de entendimento, abra realmente a nossa mente, abra nosso coração, a nossa alma para compreender, né, os mistérios do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Eterno. Meus irmãos, a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai crescendo. Peço perdão aos irmãos que têm entrado em contato, estão procurando, né, falar, e eu estou demorando muito. A semana passada para mim foi muito atordoante. Tive muita coisa, muito imprevisto, alguns problemas, algumas coisas, né, que devagarzinho a gente acaba perdendo um pouco o equilíbrio com a organização do tempo. Mas eu tô voltando, né, a procurar me organizar da melhor forma possível para estar trazendo, né, e fazendo também para mim essas reflexões, o estudo da palavra, que é a coisa mais importante que a gente tem. Então, eu vou começar trazendo para os irmãos o entendimento de como que o Pai é misericordioso, o coração dele, como é misericordioso. E a gente vai entender sobre essa misericórdia do Eterno, do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Eu Sou, no livro de Jonas, capítulo 3 do livro de Jonas, que diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Por que a segunda vez? Porque a primeira vez o Senhor falou com Jonas para ir até Nínive e anunciar que ele iria trazer o juízo caso o povo não se arrependesse. O que Jonas fez? Jonas entrou num barco, num navio, e foi para a direção contrária à cidade de Nínive. Veio uma tempestade no mar, né? O mar ficou muito agitado. E, resumindo muito o assunto, ele foi lançado ao mar, porque era um navio cheio de homens, né? E eles começaram a tirar a sorte, entendendo qual Deus está irado conosco. Até que Jonas, né, que estava dormindo no andar de baixo do barco, foi acordado, e eles falaram: você não tem temor ao teu Deus, que está acontecendo alguma coisa? Porque olha só, nós estamos morrendo, né? E ali ele então admitiu: não, isso tudo está acontecendo porque é culpa minha. Então ele vai ser lançado ao mar, um peixe gigante o engole, e ele fica 3 dias na barriga do peixe. Como nosso Yeshua HaMashiach, o Messias, Cristo Santo, ficou 3 dias morto. Jonas fica 3 dias no abismo, né? Na barriga de um peixe. E ali então, depois de 3 dias, o peixe vomita ele ali já eu acredito que na zona costeira, né, na praia da cidade de Nínive. Ele levanta então, e aí veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante do Criador, diante do Pai, e de 3 dias para percorrê-la. Então, o Eterno, o Onipotente, né, o Poderoso, nosso Pai amado, eu estou treinando ainda nessas falas, mas eu estou aprendendo, o Todo-Poderoso, ele via Nínive como uma cidade, tá, muito importante, a grande cidade de Nínive, tá? Para ele, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída.
Então ela era tão grande que ele caminhou a pé sem cessar por 3 dias, né, para cruzar aquela cidade. E um dia que ele ficou falando sobre isso. Os ninivitas, então, o que fizeram? Creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou também essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou-se as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes. Que coisa linda, olha só. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará ao Pai, o Todo-Poderoso, e se arrependerá, e se apartará o furor da tua ira, de sorte que não pereçamos? Viu o Todo-Poderoso o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho? Então o Todo-Poderoso, mudou de ideia, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. O Eterno, Todo-Poderoso, pode se arrepender de alguma coisa? A Bíblia diz que ele não é homem para ter sentimentos de homem. Mas quando a gente lê na Bíblia esse tipo de expressão que diz que Deus se arrependeu, é porque está querendo fazer com que nós entendamos que ele então mudou de ideia. Ele então, na sua misericórdia, mudou de ideia. Porém, prestem atenção. Toda vez que a Bíblia fala a frase Deus se arrependeu, você vê antes que o povo também se arrependeu. E você vê antes ainda que ele mandou um profeta. Ele sempre no Velho Testamento mandou profeta alertar contra o pecado, contra o juízo. Então quando o povo se arrependia, Deus então, o Todo-Poderoso, mudava de ideia. Então ele mudava o juízo. Mas ele, quando mandava os seus profetas a certos povos, ele já sabia na sua onisciência que aquele povo se arrependeria. A ponto que ele diz que Nínive era uma grande cidade muito importante diante dos olhos dele. E ele sabia do coração dos ninivitas, a ponto que quando Jonas percorre a cidade e diz ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída, automaticamente os ninivitas creram e proclamaram um jejum. Por que se proclama um jejum? O jejum é para matar a carne. O jejum é uma prova de sacrifício, é quando você coloca uma situação que muitas das vezes é difícil e você enfraquece a carne. O povo no Velho Testamento já era habituado a jejum. Os ninivitas, eles não eram convertidos ao cristianismo como eram os judeus, ao judaísmo. Eles eram um outro povo, mas é um povo que tinha um coração que se arrependia. E o Todo-Poderoso se lembrou daquele povo. Tem gente que talvez falar no Velho Testamento, ele tinha misericórdia só do povo judeu. Ele castigava o povo judeu e abençoava só o povo judeu. Não, os ninivitas não tinham nada a ver com o povo judeu. Era um outro povo, mas o coração deles foi um coração que se arrependeu, que se realmente se rendeu diante do Todo-Poderoso. E olha só, viu o Todo-Poderoso o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e depois se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Detalhe, o mal escrito nas nossas Bíblias é mal com a letra L. Porque tem gente que diz, então muitas pessoas que veem muita coisa errada acontecendo no mundo diz que falam, Deus é mal. Mas o mal com a letra U, se você quiser entender um pouquinho aí nesse ponto da gramática, o mal com a letra 1 é um substantivo que designa crueldade, perversidade. É algo que é mal por si só, a sua natureza. Mas mal com a letra L é um ato que não é bom, um ato que não é positivo. Uma coisa é você ser uma boa pessoa para com alguém fazendo algo de bom para ela. Entendeu, meu querido, minha querida? Então, se você é uma pessoa de mala intenção, às vezes você faz uma coisa maldosa sem você ser mal.
Por exemplo, às vezes, né, meu marido fala, Ana, faz um café para mim, por exemplo, né? E eu faço o café mal. Às vezes eu não ponho açúcar, às vezes ele tá quente de queimar a boca, mas não que eu fiz de propósito aquele café. Agora, se a minha natureza fosse mal com a letra U, eu faria aquele café de propósito o pior possível, já com a intenção de prejudicar. Olha só, esse mal aqui que o Todo-Poderoso tinha planejado fazer contra os ninivitas era um mal de juízo. Ora, eles não vão mudar, então eu vou destruir a cidade, porque no Velho Testamento é assim que funcionava. Ele destruía ou ele edificava, né? E aqui ele sabia que o juízo dele é um juízo que traz algo ruim no meio de quem sofre. É sofrimento, né? É morte, é destruição. Então ele falou, não, olha só. Então, quando ele vê o povo de Nínive se arrependendo, se prostrando, rasgando-se, colocando pano de saco, que é um sinal de humilhação, o rei, né, se dispôs das suas vestes reais, então ele viu que realmente eles se arrependeram de todo o coração. Eu queria dizer uma coisa. O Todo-Poderoso, ele vê o coração do homem, as intenções do coração do homem. Ele não vê a nossa obra de fora, o externo, mas ele vê a intenção do teu coração. Às vezes, como era o caso aqui do povo de Nínive, eles eram maus, eles estavam todos errados, depravados, aprontando e etc. Mas eles faziam na ignorância, eles não tinham consciência do mal que eles estavam fazendo. E ele, o Todo-Poderoso, conhecia o coração dos ninivitas e sabia que aquele povo tinha diretiva para se arrepender de verdade diante o Todo-Poderoso. Então eles se prostraram. Imagina uma cidade com mais de 120 mil habitantes se prostrando diante do Criador, se arrependendo, assumindo que errou, assumindo que pecou. Quem sabe, meu querido, minha querida, hoje não seria um grande dia para você fazer o mesmo. Talvez você é uma pessoa orgulhosa, que por mais que você erra, você dá sempre razão para você e culpa todo mundo. Olha, o Todo-Poderoso não gosta de um coração assim. O Pai que nós temos eterno, o Pai eterno, Ele sonda o teu coração e Ele sabe das tuas intenções. Por isso, meu querido, minha querida, é tempo de arrependimento, porque Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, está voltando. Ele está voltando, ele está vindo levar a igreja. E ele só vai levar quem tem um coração aberto para se arrepender verdadeiramente. Verdadeiramente. Se o teu coração não é sincero com ele, não adianta você querer achar que pode enganá-lo, porque ao Todo-Poderoso ninguém engana. Ao Rei dos Reis ninguém engana. Ele sonda teu coração. E você, através da sondagem do coração que ele faz em você, pode ter certeza que ele vai saber se vai descer a ira ou se vai descer a misericórdia sobre a tua vida. Os ninivitas receberam, em resumo, a misericórdia dele, porque se arrependeram. E hoje ainda é tempo de receber a misericórdia dele. Ainda é tempo de se prostrar e assumir que você precisa da salvação. Você precisa da graça e você precisa do poder dele na tua vida. Amados, como eu estou dizendo, eu estou treinando para fazer pequenas reflexões. Hoje eu fiz essa primeira aqui. Eu vou continuar fazendo reflexões para que o poderoso possa nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Enquanto eu não tiver condição de fazer melhor do que isso, a gente vai continuar trabalhando através de pequenas reflexões. Amém? Então, que o Todo-Poderoso, que o Onipotente te abençoe com entendimento, discernimento, sabedoria e humildade. Em nome do seu Filho, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Cristo Santo e Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.